Olá pessoal, começamos agora a semana 15, aulas de 57 a 60, e o tema dessa semana é função trigonométrica. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho do que é função trigonométrica. Funções trigonométricas são aquelas que ocorrem em volta do círculo trigonométrico. Então esse aqui é um círculo trigonométrico, aqui eu tenho uma semirreta inicial, aqui eu tenho a semirreta final, e entre essas duas retas aqui eu tenho um ângulo, no caso o ângulo θ. Esse comprimento aqui é o valor do y, que exatamente é o mesmo que se eu traçar um pontilhado até aqui, é esse mesmo y aqui, e esse comprimento aqui é o x, tá certo? Então, nós temos aqui o x, aqui o y, e para o círculo trigonométrico, esse r aqui, que é o raio, ele vai valer 1 para nós. E o ângulo θ, então, está na posição padrão, que é partindo sempre do 0 graus, que aqui vai ser 0 graus, aqui 90 graus, 180 graus, 270 graus, e aqui voltando eu tenho também 2π, ou seja, 0 e 2π é o mesmo ângulo. E as relações são as seguintes: aqui no eixo do x eu tenho os meus cossenos, e aqui no eixo do y eu tenho os meus senos. Então, seno de θ, que é o ângulo θ aqui, vai ser o valor do y sobre o r. A cossecante é o inverso, é r sobre y. Então, se o seno é y sobre r, a cossecante é r sobre y. O cosseno é esse valor x aqui sobre o r. E a secante é o inverso, que é r sobre x. A tangente, ela é seno sobre cosseno. E aí, nesse caso, se eu pegar esse seno aqui, que é y sobre r, dividir por cosseno, que é x sobre r, multiplica pelo inverso, y por r vezes r por x, fica y sobre x. E a cotangente é o inverso, que é x sobre y. Então, demos início à nossa introdução ao conhecimento do que são funções trigonométricas. Muito bem. Nós temos alguns outros conhecimentos que nós precisamos abordar também. Se o ângulo ele começa aqui na semirreta inicial e vai para até a semirreta final, o ângulo é positivo, porque ele está indo da esquerda para a direita. Mas se ele vier da direita para a esquerda, ele vai ser negativo. Então veja que se aqui eu tenho θ, aqui para baixo eu tenho menos θ. Portanto, aqui descendo é menos y, mas o x continua positivo. Está nesse ponto aqui, tá certo? Então, o seno de menos θ, como aqui ficou menos y no lugar do y, ficou menos y sobre r. Ou é o mesmo que menos seno de θ. A cossecante de menos θ, por sua vez, é menos r sobre y, ou também menos cossecante de θ. O cosseno de menos θ, por sua vez, que é x sobre r, é exatamente igual ao cosseno de θ. Por quê? Porque o x continua sendo positivo. E a secante de menos θ continua sendo r sobre x, porque continua sendo x positivo, então vai ser igual a secante. A tangente de menos θ, por sua vez, é menos y sobre x. Por quê? Porque o y é negativo. Se lá em tangente de θ era y sobre x, aqui em tangente de menos θ, que é do ângulo amarelo, é menos y sobre x, porque o y é negativo, que é igual então a menos tangente de θ. E a cotangente de menos θ, como o y é negativo também, é menos x sobre y, porque é o inverso. Troquei, né, o x pelo y. E fica menos cotangente de θ. Muito bem. Se o r for igual a 1, e nós sempre vamos trabalhar no círculo trigonométrico, o r igual a 1, então o seno de θ, que era y sobre 1, ficou somente y. A cossecante ficou 1 sobre y. O cosseno de θ é x, a secante de θ 1 sobre x, porque aqui no lugar do y, no lugar do r eu tenho 1. E a tangente de θ, y sobre x, não muda, né, porque já não usou mais o r, e a cotangente é x sobre y. Eu posso escrever também que o seno de θ ele é igual a y, ou que o seno de θ é igual a cossecante de θ, desculpe, né? A cossecante de θ é 1 sobre o seno de θ. Se o cosseno de θ é x e a secante 1 sobre x, é porque a secante
secante de θ é igual a 1 sobre cosseno de θ. E se a tangente de θ é y sobre x e cotangente de θ é y sobre x, é x sobre y, é porque a cotangente de θ é igual a 1 sobre a tangente de θ. Não esquecendo que a tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Muito bem, vamos então continuar e explicar um pouquinho mais para vocês. Nós temos algumas fórmulas de conversão. 1 grau, ele é π sobre 180. É aproximadamente 0,02 radianos. Né? 0, não quis apontar aqui. Opa, isso, 0,02 radianos. E 1 radiano é 180 sobre π, ou seja, aproximadamente 57 graus. 0 graus são 0 graus, 30 graus, 45, 60, 90 e 180. 0 graus, o seno dele é 0, o cosseno é 1 e a tangente é 0, porque a tangente é seno sobre cosseno, 0 sobre 1. 30 graus equivale a π sobre 6. Olha só, se π é 180, 180 sobre 6 é 30. Certo? Então aqui 30 graus, 0 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus. O seno de 30 graus é π sobre 2, é 1 sobre 2, desculpe, e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E a tangente é raiz de 3 sobre 3, porque é meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Se eu dividir, vai dar raiz de 3 sobre 3. 45 graus é π sobre 4, é igual. O seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. E a tangente é 1, porque é a divisão do seno sobre cosseno. 60 graus, que é π sobre 3, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio, e a tangente é a divisão desses dois, que é raiz de 3. 90 graus, ou π sobre 2, aqui, π sobre 2, porque π é 180. Então, 90 graus, ou π sobre 2, é o seno 1, o cosseno 0, tangente não existe, né? Porque 1 dividido por 0 não dá para dividir. Ou não existe, eu posso colocar que ela é infinita também. E 180 graus ou π, o seno é 0 e o cosseno é menos 1. E a tangente, 0 sobre menos 1, que é 0. Muito bem. Só para tentar explicar um pouquinho melhor, ó, aqui eu tenho o círculo trigonométrico, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e aqui é 1. Os ângulos, né? Se eu abro aqui o ângulo de 30 graus, veja que aqui ó, o seno é aproximadamente meio e o cosseno é aproximadamente raiz de 3 sobre 2. E na verdade é o valor que está aqui mesmo. Se eu for aumentando o ângulo, vai aumentando e assim por diante. Do 45 vai ser raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2. 60 graus, que vai estar mais ou menos aqui. O meu cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Agora, os ângulos de 0 graus são fáceis, né? 0. O meu cosseno é 1 e o seno está no 0. O 90 graus está aqui em cima. O meu seno vale 1, está aqui no alto, e o meu cosseno vale 0. E 180, o meu cosseno vale menos 1 e o seno vale 0. Se eu tivesse aqui 270 graus também, o meu seno seria menos 1 e o cosseno seria 0. Muito bem. Períodos de funções trigonométricas. O período, no caso π, vai ser tangente de x mais π é igual a tangente de π. Então, para tangente, o período é π. Para cotangente também. Cotangente de x mais π é igual a cotangente de x. Já o período 2π, o seno é x mais 2π é igual a seno de x, e o cosseno de x mais 2π é cosseno de x. Por sua vez, a secante de x mais 2π é secante de x, e a cossecante de x mais 2π é cossecante de x. Essas relações vocês vão utilizar nos exercícios, portanto, voltem e revejam esses conceitos para poder fazer a atividade de vocês. Vou mostrar aqui agora alguns gráficos de funções, para vocês conhecerem eles mesmos. O cosseno, esse gráfico aqui, ó, ele vai variar sempre entre 1, que é esse valor aqui, e menos 1, que é esse valor aqui. Então, veja que a imagem varia entre menos 1 e 1, e o período é 2π. Veja que daqui, ó, se eu sair daqui do zero e eu chegar até aqui em 2π, aqui é π sobre 2, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Então você vai ver que ele começa aqui no 1,
desce até o menos 1, sobe e para no 1. Esse é um período. Esse período vai se repetir sempre, por isso que o período é 2π. No caso do cosseno, né, no caso do seno, que é o b, ele começa aqui no 0, vai até o 1 e depois vai até o menos 1. Então, também é a imagem de menos 1 até 1, período 2π, então aqui é 2π, aqui é 3π sobre 2, aqui é π sobre 2. Quando é 0, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de 3π sobre 2 é 0, desculpe, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, e seno de 2π é igual ao seno de 0, que é 0, e continua então daí para frente esse período aqui. Ele continua se repetindo sempre aqui para frente, tá? Outros gráficos aqui para nós conhecermos. Gráfico da tangente. A tangente vai ser o gráfico dessa forma aqui. Por quê? Porque aqui no menos 3π sobre 2 e no menos π sobre 2, ou no π sobre 2 e no 3π sobre 2, lembram-se que o meu cosseno nesses valores aqui, ele vale sempre, aqui nós falamos da tangente, né? O cosseno vale sempre 1 e o seno vale 0. Se o seno vale 0, não dá para dividir, por isso que é infinito aqui. E aqui é similar, só que aqui é da cotangente, desculpe, da secante. Né? Então, é a minha tangente, é a minha secante. O próximo gráfico é a cossecante e a cotangente. E aí está lá o da minha cotangente, da minha cossecante. É só para vocês conhecerem poucos gráficos mesmo, para quando nós estivermos fazendo cálculo, eu poder utilizar esses gráficos e apresentar para vocês um pouco melhor. Algumas identidades trigonométricas que vocês vão utilizar na resolução dos exercícios são muito importantes. O cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é 1. Lembra que aqui no meu triângulo, só para exemplificar, né? Tem aqui o meu círculo trigonométrico. Eu vou pegar um ângulo qualquer, esse ângulo aqui. Se aqui vale 1 e aqui é o meu y e aqui é o meu x, o que nós temos que lembrar? Que aqui é o θ. Se, quando aqui é 1, o cosseno de θ ao quadrado mais o seno de θ ao quadrado, o que significa? Eu tenho um triângulo retângulo, né? Onde aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Então, como se eu falasse que o meu x aqui é um cateto, então x ao quadrado mais o outro cateto y ao quadrado é igual a o raio ao quadrado. Como o raio é 1. Portanto, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado devem ser sempre igual a 1. Se eu dividir os dois lados por cosseno ao quadrado, eu vou ter cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1. Seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado. E 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado. Então, uma outra identidade. E aqui, se eu fizer o inverso, tá certo? 1 mais o inverso da tangente, cotangente. Inverso da secante, cossecante. Então, são 3 identidades trigonométricas que vocês vão utilizar quando forem resolver os exercícios. Algumas outras identidades, olha lá. Cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa vezes cosseno beta mais cosseno alfa seno beta. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de alfa de θ menos seno ao quadrado de θ. Seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ. E pela lei dos senos, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno ao quadrado. E aí está baseado aqui nesse triângulo aqui, essas resoluções, tá? Na verdade, vocês só precisam utilizar essas regras e poderão usar a tabela nas avaliações e sempre que tiverem que consultar. Lei dos cossenos, está aqui, eu tenho os valores que estão aqui nesse triângulo aqui também, e toda essa explicação está baseada nesse triângulo aqui. Tá? Vocês vão utilizar como uma ferramenta, portanto, estão aqui todas as identidades que vocês vão utilizar e vocês devem utilizar então, essas ferramentas ou essas identidades quando forem resolver os exercícios. Então, fiquem atentos, olhem várias vezes, utilizem o slide para poder acessar esse conhecimento, essa informação, e vocês vão utilizar na resolução. Inverso de uma função trigonométrica. Uma função trigonométrica tem o inverso dela é chamada de arco sempre. Então, por exemplo, a função cosseno tem como inverso a função arco-cosseno.
Então, olha só, determine x, sendo que f de x é π sobre 3. Se eu determinar que o meu domínio entre menos 1 e 1, porque de fato, né, nunca o meu cosseno é maior que 1 e nem menor que menos 1, e a minha imagem é entre 0 e π, o que eu estou falando? Eu estou falando que a minha resposta nunca vai ser menor que 0 e nem maior que π. Então, se eu quiser dizer que o arco cosseno de x é π sobre 3, é porque o cosseno de π sobre 3 é igual a x. Então, é essa informação aqui, ó. Função inversa, tá certo? Se π sobre 3 é arco cosseno de x, é porque x é cosseno de π sobre 3. E cosseno de π sobre 3, se eu olhar na nossa tabela, eu vou encontrar que o valor é meio, tá? Então, sempre a regra é assim, ó. Se cosseno de x for igual a A, é porque o arco cosseno de A é igual a x, tá? Então, aqui é o número e aqui é um ângulo. E vale para todos. Seno de x é A, arco seno de A é x. Tangente de x é A, arco tangente de A é x, assim por diante, tá? Então, as funções inversas trigonométricas valem para todos os casos também. Bom, esse é o conteúdo que eu precisava passar para vocês essa semana. Nos encontramos na última semana, né, na semana 16, 2 semanas, 16 e 17, para poder terminar o nosso conteúdo. Não esqueça de entregar as atividades. Eu estou postando junto com esse material uma lista de exercícios resolvidos e uma lista para ser resolvida. Qualquer dúvida, sempre me procurem. Um grande abraço e até a próxima semana.